Não há dúvidas de que a parte do corpo que melhor representa uma pessoa é seu próprio rosto. Quantas vezes não achamos ter encontrado um conhecido na rua, vendo a pessoa de costas, mas aí quando chegamos perto e temos visto o rosto dessa pessoa, então percebemos que estávamos enganados. O rosto, além de identificar uma pessoa, é capaz de traduzir uma miríade de emoções e sentimentos. Podemos perceber quando a pessoa está alegre, quando está triste, quando está cansada, vendo o seu rosto. Não é possível fazer o mesmo olhando para o seu polegar ou o seu joelho. A importância do rosto é tão grande que possuímos até mesmo uma zona do cérebro específica para armazenar a imagem dos rostos das pessoas que encontramos. E quem tem essa área do cérebro afetada pode até ser capaz de distinguir as feições das pessoas quando estiver olhando para elas, mas não será capaz de lembrar-se dessas feições por mais do que alguns segundos ou alguns minutos. E essa pessoa pode até mesmo se esquecer do próprio rosto. Essa condição é chamada de prosopagnosia. E, por sinal, o protagonista do livro Barba Ensopada de Sangue, de Daniel Galera, sofre dessa condição. E nós, como leitores, vemos o sujeito se meter em um monte de enrascadas por não conseguir se lembrar dos rostos das pessoas com quem ele conversou há poucos minutos. E voltando à prosopagnosia, essa capacidade de se lembrar dos rostos, o termo prosopagnosia é derivado de prosopon, que em grego significa rosto ou face, podendo ainda ser traduzido como pessoa, mostrando a metonímia, ou a parte pelo todo. O rosto, a parte, representando a pessoa, o todo. Na literatura, e mais especificamente na poesia, nós temos uma figura de linguagem chamada de prosopopeia, também derivada de prosopon, que consiste em atribuir características humanas a seres inanimados ou a animais. Por exemplo, os girassóis sorriram, é um exemplo de prosopopeia. E há ainda um exemplo, que é um dos meus favoritos, dessa música Cana Verde, cantada por Tonico e Tinoco, uma dupla sertaneja raiz, é um sertanejo da primeira geração, eu diria. E a música diz o seguinte, não é? A estrofe mais memorável, diz: chora viola e sanfona, chora triste o violão, tu que é madeira chora, que dirá meu coração. Então nós temos aqui os instrumentos sofrendo, digamos assim, né, dessas emoções humanas, que são representadas aqui, no caso, pelo choro. E a prosopopeia também foi utilizada por Simone de Beauvoir, no seu livro mais famoso, O Segundo Sexo, que é uma das grandes obras do feminismo, e ali ela elabora um argumento que, a meu ver, é muito frágil, ao tentar mostrar que até mesmo algumas espécies de animais eram oprimidas pelas tais questões de gênero, né? Mas isso daí é um tema para uma outra aula. Pois bem, hoje pela manhã eu estava na seção de papelaria de uma loja à procura de um caderno de anotações quando dei de cara com a seção de livros, quando passei pela seção de livros. E eram best-sellers, né? Muitos livros de autoajuda, livros de espiritualidade, inclusive alguns até escritos por padres, né? Não era só coisa da nova era, mas tinha muitos livros escritos por celebridades e também biografias. E eis que eu encontrei um livro que me chamou a atenção, ou melhor dizendo, uma capa do livro que me chamou a atenção e me fez escolher, então, esse tema de hoje. Era uma biografia de Anitta. O título era simplesmente esse, Anitta, mas o que realmente me chamou a atenção foi a foto da capa, porque ela mostrava a cantora de costas, usando uma roupa toda preta, era como se fosse um maiô de couro, uma meia arrastão, e o cabelo estava preso num rabo de cavalo, só que não se via o seu rosto. Ou seja, ela estava de costas, não estava olhando por sobre o ombro, estava de costas mesmo. E naquele momento eu percebi, a identificação dela não era o seu rosto, era a sua bunda. Temos aqui o que poderíamos chamar de inverso de prosopopeia, como vou explicar
pouco mais para frente. É como se fosse uma zooeia, ou seja, atribuir características animalescas ao ser humano. Eu vou então traçar aqui uma crítica à cultura brasileira, mas é importante ressaltar que o tipo de degradação do qual eu estou falando não se restringe às terras tupiniquins. É um fenômeno observado nos Estados Unidos, um fenômeno observado na Alemanha, na França, no Ocidente, enfim. Até porque, como mostra Cleon Skousen no seu livro O Comunista Exposto, a degeneração cultural é uma das metas do comunismo. E eu listei aqui algumas das metas, pelo menos 3 delas são de grande importância, das mais de 40 que ele lista na obra, e são elas a meta de número 22, que diz dar continuidade ao descrédito da cultura americana. Aqui vale ressaltar que Cleon Skousen, sendo um autor americano, ele padece, como quase todos os americanos, do que podemos chamar de um provincianismo da metrópole, né, que é ficar focado, né, extremamente focado com os problemas internos americanos, ou mesmo deixar de ver as implicações internacionais de algumas conturbações, alguns distúrbios que estão acontecendo dentro dos Estados Unidos. Mas enfim, dar continuidade ao descrédito da cultura americana, degradando todas as suas formas de expressão artística. E ele diz o seguinte: outra degradação da expressão artística está na música e em suas performances. Levou apenas uma única geração para se deslocar a produção de entretenimento popular de conteúdo que agradava a maioria das audiências para a pornografia soft, mais despudorada de Madonna, Lady Gaga, Rihanna, Miley Cyrus, entre outras. Estas senhoras, estas ladies, sairão da cena e serão substituídas por outras com o passar dos anos. E um pouquinho depois ele fala: voltar à brutalidade é mais fácil quando uma cultura deixa de promover seus melhores valores. Então nós vemos isso daqui especificamente no caso do Brasil, né, de uma maneira mais aguda, mais pronunciada, quando temos esse valor aí que eu chamo agora de cultura da bunda, e a cultura da bunda passa então a ser promovida, passa a ser colocada aí nos meios de comunicação em massa, na grande mídia, e aquilo ali vai entrando na cabeça dos jovens, e o que poderíamos ter de uma alta cultura no Brasil acaba sendo completamente destruída. Ainda de importância, continuando aqui com a obra de Cleon Skousen, temos a meta de número 23, que diz: obter controle sobre os críticos de arte e diretores de museus. Nosso plano é promover a feiura, a arte repulsiva e sem sentido. E mais para frente, Skousen escreve: imagens de heróis e suas realizações podem nos elevar e inspirar. São lembretes da grandeza do passado e esperança para a grandeza ainda por vir. E eu lembro-me aqui de alguns filmes que fizeram muito sucesso e que traziam grandes heróis, mesmo sem serem super-heróis. Eles não tinham grandes poderes, não conseguiam voar, enxergar através das paredes, ter uma velocidade extraordinária. Não, eram pessoas comuns que conseguiam realizar grandes feitos. E o primeiro caso que me vem à mente é o do filme O Guarda-Costas, que ficou muito famoso, entre outras coisas, por conta da sua trilha sonora, que contava com músicas cantadas por Whitney Houston, a qual também era a protagonista desse filme. E o tal do guarda-costas era um segurança contratado para proteger uma celebridade, no caso Whitney Houston. Eu não sei se ela representava ela mesma no filme, mas era uma cantora de sucesso, né, que tinha várias premiações, etc. E ele fazia o sonho de todo jovem rapaz. E aqui qualquer homem que esteja me ouvindo provavelmente vai conseguir se identificar com isso, né? Que ter tido um sonho ou um desejo, pelo menos quando era jovem, de proteger a sua amada, né? A moça que estava ali correndo perigo, e aí o sujeito foi e você vai lá e a livra de um assalto, a livra de um atentado mais grave, assim, a sua integridade física. Isso daí é algo muito comum
E temos então um exemplo disso, né, neste filme. E por sinal, o guarda-costas acaba se apaixonando pela mulher que ele protege. E ele realiza então esse sonho de todo jovem rapaz de proteger a sua amada dos piores perigos. E veja só, essa era uma época que não tínhamos esse império do politicamente correto, né? Que todas as coisas agora parece que é tudo muito cheio de cota, principalmente de cota para negro, né? De cota para os oprimidos, cota para diretores mulheres, cota para isso, cota para aquilo. Naquela época não se falava tanto nisso, e veja, você tinha Whitney Houston no papel principal, uma mulher negra, uma mulher muito bonita, que cantava pra caramba, e ela inclusive chegou a ganhar muitos Grammys nesse ano do filme, porque o CD da trilha sonora foi um sucesso de vendas, e ela ganhava tudo quanto era prêmio. Era melhor cantora, melhor canção, melhor álbum, melhor não sei o que. Eu acho que ela até bateu naquele ano o recorde de maior Grammys ganhos, maior Grammys vencidos em uma única edição desse espetáculo. E eu não sei se alguém quebrou o recorde dela, porque foi uma coisa assim realmente histórica, né? Então veja, muito antes dessa coisa do politicamente correto, e você já tinha grandes exemplos assim de sei lá, uma mulher negra de sucesso, por exemplo, que poderia ter sido usada de uma maneira até orgânica e natural, porque ela realmente era uma grande cantora, ela realmente era uma mulher muito talentosa, mas isso foi antes de toda essa época do mimimi, de filmes que precisam agora ter negros para entrar, para concorrer ao Oscar e coisas desse tipo. Foi uma grande perda, isso que vem acontecendo aí para o cinema americano, ter todas essas questões relacionadas às cotas, né, para os próprios filmes. E ainda com relação a essa questão dos heróis, nós vemos hoje o contrário disso daqui. Então temos, como antes, né, podemos citar assim, os filmes até a década de 90, e puxando para trás, com certeza vamos pegar ainda outros e outros exemplos. Então, mais ou menos ali nos anos 80 e 90 poderíamos citar Rocky Balboa, né? Um grande exemplo assim de um herói que é icônico, né? Que realmente entrou para a cultura pop como a representação de um sujeito que é um homem batalhador. Em inglês eles têm até uma expressão para não denominar especificamente Rocky, mas o personagem que ele, de certa forma, representa, né, que é From Zero to Hero. A tradução literal seria de zero para herói, que são duas palavras que rimam em inglês, né, ou seja, alguém que sai de uma situação assim de muito difícil, né, de pobreza, e consegue vencer na vida, consegue ser uma pessoa de sucesso. Então o Rocky ele trazia muito essa história assim, na história dele, né, do poder da determinação, o poder da garra, o poder da perseverança. E em outros tantos filmes americanos podemos falar de grandes heróis. Vou citar aqui só dois exemplos. Um deles no filme de Frank Capra, que é It's a Wonderful Life, que foi traduzido como A Felicidade Não Se Compra, que temos ali um personagem que é um homem extremamente altruísta, muito generoso, que ele se sacrifica verdadeiramente pelo próximo. Ele se sacrifica pelo irmão, se sacrifica pela mulher, se sacrifica pelas pessoas da cidade. Ele abre mão de seus sonhos, abre mão de correr atrás dos seus sonhos, das suas fantasias, para ajudar aos próximos. E ainda assim é um homem demasiado humano, ou seja, ele tem sim suas falhas, né? Ele passa por uma situação de quase que um colapso nervoso ali no filme, mas nós vemos que ali, sem dúvida, é uma pessoa na qual nós podemos mesmo nos espelhar. E essa dificuldade pela qual ele passa talvez até o torne mais humano, né? Para usar aqui uma palavra já repetida, que eu acabei de usar, mas talvez por conta disso nós consigamos nos identificar ainda mais com ele e nos espelhar nele, né? Para desenvolver em nós as virtudes que ele já apresenta em tão alto grau.
E o outro filme que eu gostaria de comentar aqui é O Sol é para Todos, que no inglês é To Kill a Mockingbird. Esse daí tem o herói, o personagem principal, Atticus Finch, ele é considerado, se não me engano, o maior herói da história do cinema americano, né? Porque fizeram umas listas assim, na época que a Federação Americana de Instituto de Filmes Americanos, ou coisa assim, uma dessas organizações fez 100 anos, aí eles começaram a publicar várias listas, né, de os 100 maiores romances, os 100 melhores filmes, e uma das listas era os 50 maiores heróis de um lado e do outro os 50 maiores vilões. O maior vilão não foi Darth Vader, foi o Hannibal Lecter, de O Silêncio dos Inocentes. Mas o maior herói foi Atticus Finch, de To Kill a Mockingbird, O Sol é para Todos. E ele é um advogado que ali no sul dos Estados Unidos, né, onde tem aquelas leis de segregação racial, aquela coisa louca, e ele foi defender um negro que estava sendo acusado de estuprar uma moça, e era um caso assim que, né, todo mundo sabia que não foi aquele homem que tinha praticado o crime, ou pelo menos se ocorreu alguma coisa, não foi um estupro, mas toda a sociedade estava contra ele e, consequentemente, toda a sociedade se voltou contra o advogado que o defendia. Então temos ali um grande herói, não tem superpoderes, não usa capa, ele não voa, não tem um fôlego de sei lá, alguma coisa dessa, assim, de conseguir correr quilômetros e quilômetros a fio, mas é um homem de grandes virtudes. E aí quando nós vemos aquilo ali no cinema, nós de certa forma até nos espelhamos naquilo ali e absorvemos um pouco daquela virtude para nós mesmos. E eu lembro que quando eu terminei de assistir ao filme A Felicidade Não Se Compra, eu disse para mim mesmo: hoje eu sou um homem melhor. Assistir a esse filme me fez um homem melhor, me fez uma pessoa melhor. Voltando aqui então para o que disse Cleon Skousen, continuando. Sim, antes de continuar na última meta que ele enumera, que é de interesse para nós, gostaria de falar também sobre alguns dos filmes americanos que nós vemos hoje. Então, citar como exemplo dois deles. Um, Moonlight, que ganhou o Oscar de melhor filme em 2016, ou foi 2017. E o outro, o filme do Coringa. Então, veja, está ficando cada vez mais comum no cinema americano nós termos esses anti-heróis. Ou seja, são pessoas assim que não são exemplos de virtude, né? Um cara é um louco, um psicopata, e o outro de Moonlight é um traficante de drogas, homossexual e sei lá mais o que. Mas você não tem mais aquele tipo de pessoa em quem se espelhar, ou pelo menos é um tipo que está se tornando cada vez mais raro no cinema americano, e eles estão retratando mais e mais esse tipo degenerado dos sociopatas, dos traficantes, do lumpenproletariado, como queira. E isso daí no cinema americano, né? O cinema brasileiro já vem adotando essa linha há algumas décadas, eu creio. Mas então nós ficamos, né, no imaginário popular, ficamos sem a presença de um grande herói, de uma pessoa na qual os espectadores queiram se espelhar, né? De olhar para aquela pessoa e dizer: nossa, eu queria ter a coragem desse sujeito, eu queria ter a generosidade desse sujeito, a magnanimidade dele, ou o que quer que seja. Nós vemos isso daí desaparecendo cada vez mais e mais, e dando lugar então a esses anti-heróis. E temos ainda uma outra meta aqui, citada por Cleon Skousen, que eu gostaria de falar um pouquinho, que é quebrar os padrões culturais de moralidade através da promoção de pornografia e obscenidade em livros, revistas, filmes, rádio e TV. Quanto a isso, temos no Brasil um jovem que vem se especializando no combate à pornografia.
é o Miguel Soriani. E quem tiver interesse no assunto, eu sugiro que o siga nas redes sociais. Ele vem lutando muito contra a pornografia aí no seu ativismo, né, que ele vem fazendo. E essa imagem de Anitta, voltando então à imagem que fez inspirar o tema dessa aula, por assim dizer, né, a imagem de Anitta é algo que não nos faz buscar essas virtudes das quais eu vinha falando, mas muito pelo contrário, ela enaltece o lado animalesco do ser humano, porque veja, na própria foto da capa daquele livro, nós nem sequer podíamos ver o rosto dela. O rosto, que é a parte do corpo que pode melhor representar uma pessoa. Nós só víamos as suas costas e, mais especificamente, a bunda de Anitta. Então, ao contrário dos animais, o ser humano capta, ou é capaz de captar, aquilo que está além dos sentidos, vindo a perceber uma ordem transcendente. E dentro dessa ordem é que ele pode encarar o universo da experiência como uma unidade, uma coisa que faça sentido na cabeça dele. Mas ao perder o senso dessa ordem transcendente, ou seja, através desse estímulo das paixões humanas, sobretudo as paixões mais baixas, né, essa coisa mais animalesca, nós somos bombardeados com imagens quase pornográficas, né, de mulheres vestidas de uma maneira muito provocante, e quem assiste às novelas, então, sobretudo as novelas da Rede Globo, vai ver muita coisa de homossexualismo, degeneração, divórcio. Eu lembro de uma cena agora de uma mulher que ela estava dizendo para a mãe que estava grávida. Ela estava grávida. E aí a mãe fez uma pergunta assim: de quem? Ela disse: é do office boy. Aí a mãe deu um tapa na mulher. Pá, disse: sua cachorra era para ter transado com o filho da empresa. Meu Deus do céu, isso está sendo mostrado assim em rede nacional, mesmo que fosse a novela das 9, mas ainda tem muita criança que assiste aquilo dali. Isso é uma coisa assim tão danosa na mente, sobretudo dos jovens, no imaginário dos jovens, e nós vamos continuar percebendo as reverberações desse tipo de degeneração, dessa arte degenerada, se é que podemos chamar de arte, ainda pelas próximas décadas. E voltando aqui, né, ao perder o senso da ordem transcendente, o homem volta a seu Umwelt. É um termo, não lembro quem foi que cunhou, mas seria como que o mundo ao redor, né? E ele se restringe, então, a sua experiência é restrita à percepção sensível. E isso resulta em uma espécie de nostalgia, em saudades do seu passado animal, ou seja, o homem ele torna-se mais parecido com um bicho, e o bicho passa a ditar até mesmo a conduta do homem. Não, com relação à questão do homossexualismo, um dos argumentos que era muito utilizado pelos defensores da causa LGBT, né, era que o comportamento homossexual havia sido observado em várias espécies de animais. Em primeiro lugar, vale ressaltar que isso daí não é uma coisa, pelo menos até onde eu saiba, que há de fato um consenso quanto a esse tipo de relações homossexuais entre os animais. Há pesquisadores que acreditam que se trata, na verdade, de uma espécie de jogo de poder entre os machos, né, que eles fazem ali, mas não existe exatamente um ato sexual como tal. Mas isso daí é uma questão para um outro tipo de discussão. Só que o grande problema disso, na verdade, é que os bichos, os animais, estão ditando a conduta do homem. Então imagine se as pessoas resolvem usar esse argumento de que um determinado comportamento já foi observado em animais para começar a defender outras coisas, como por exemplo o direito de defecar no meio da rua,
Por quê? Porque o cavalo faz isso, o boi faz isso, o cachorro faz, o pombo também. Então já tem um bom número de espécies de animais que saem defecando no meio da rua. Então por que é que o ser humano também é um animal? Por que não pode fazer? Vamos todo mundo cagar no meio da rua e vamos nos libertar dessa opressão da sociedade machista, patriarcal, homofóbica, falocêntrica e sei lá mais o que. É uma coisa que parece muito ridícula, mas eu não duvido nada que dentro de algum tempo apareça uma pessoa defendendo alguma coisa parecida com isso daí. E a realidade do ser humano é o trajeto dele em direção ao ideal. Daí se pergunta com tanta frequência às crianças: o que você quer ser quando crescer? No Brasil, a realidade é vista como as circunstâncias da atualidade. Ou seja, pelo fato de de haver ainda essa exaltação no lado animal, nos instintos animais do homem, então ele vai ficando cada vez mais restrito ao seu ambiente no entorno, ou seja, à sua experiência da percepção sensível, da percepção dos sentidos, e por conta disso ele vê a realidade como as circunstâncias da atualidade, do momento, sem ter acesso àquilo que constitui a plena experiência humana. E não é à toa que os argentinos nos chamam de macaquitos. Eles não estão falando tanto assim no sentido de talvez parecer como animais, de se comportar como animais, de fazer, embora tenha um pouco disso daí, mas é muito porque o brasileiro tem essa coisa animalesca, de que se deixou vencer pelos sentidos, pelas paixões mais baixas, pelos instintos, enfim. E de onde veio essa marca brasileira? Segundo o poeta Jorge de Lima, isso daí data da Semana de Arte Moderna. E ele já tecia essas reflexões ali pela década de 40. Então, mais ou menos uma geração depois da Semana de Arte Moderna, cerca de 20 anos depois dessa semana. Porque havia, naquela época, duas visões em conflito, duas visões conflitantes. Uma delas era defendida por Graça Aranha, que acreditava que o ser humano deveria buscar superar a natureza, e não falar que superar na natureza no sentido de criar um novo homem, como querem os revolucionários, ou como iria Osho, para quem assistiu aquele documentário, o Wild Wild Country, eu acho, um documentário em 8 episódios, que mostra o guru Osho e todo o caos que ele causou ali no interiorzão dos Estados Unidos. Ele tinha esse propósito de querer criar um novo homem. Mas não é nisso aqui que eu estou falando. O Graça Aranha não estava se referindo especificamente a esse tipo de superação da natureza. É uma superação revolucionária. Mas superar a natureza significa, antes de tudo, conquistar um imaginário suficientemente amplo e organizado que permita entender o que está acontecendo. A formação de uma intelectualidade, a aquisição da alta cultura, de uma linguagem que nos permita compreender, nas palavras de Olavo de Carvalho, compreender a variedade de situações que nos são apresentadas. Mas essa era a visão de Graça Aranha. Por outro lado, nós tínhamos a visão dos modernistas, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e companhia limitada. Então, a visão deles era ao contrário a essa. O brasileiro deveria se deixar levar pelas forças da natureza, se deixar levar pelos seus desejos, pela libido, pelos instintos animais. E ao sucumbir à natureza, o brasileiro deixa de lado o mundo virtual, o mundo de possibilidades, do poder, do seu próprio intelecto, que vai se expandindo e começa a perceber círculos cada vez maiores e um horizonte cada vez maior de possibilidades. Então ele deixa de lado esse mundo virtual, não falar que virtual como computadores, mas nesse outro sentido, e fica preso às sensações físicas,
E daí a popularidade das festas, né, particularmente do carnaval, e de certa forma de religiões animistas como o candomblé. E a isso daí eu acrescentaria também, né, a questão do espiritismo, né, talvez por isso o espiritismo tenha se tornado tão popular no Brasil. Veja que ao redor do mundo o espiritismo, pelo menos esse vertente francês de Allan Kardec, não vingou em lugar nenhum que eu saiba, a não ser no Brasil. Na própria França ele já quase que desapareceu ali por volta da Primeira Guerra Mundial. E há algumas outras colônias, digamos assim, de espíritas pelo mundo, nos Estados Unidos, por conta da imigração de brasileiros, e talvez na América Latina, mas eu não estou muito certo quanto a isso. Mas foi no Brasil que de fato o espiritismo vingou mesmo. E aí eu vejo um pouco disso, né? Porque eles se dizem como sendo a religião da natureza, e aí tem muito essa coisa de você conseguir explicar praticamente tudo o que acontece na vida de um sujeito com base nas suas reencarnações, nas suas encarnações anteriores, né? Então, se a pessoa teve uma morte violenta, uma morte brutal, foi porque ela era uma assassina na época dos cruzados, ou era um inquisidor, ou na época do Império Romano ela matava pessoas no Coliseu. E aí, se a pessoa tem um amor proibido, aí vai e já acham outra coisa ali para falar. Se tem vício em drogas, vício em sei lá mais o que, na verdade aquilo ali não acaba sendo uma espécie de resultado do comportamento do indivíduo, exatamente como ele é uma consequência de algo que aconteceu nas vidas passadas. Então, de alguma forma, podemos dizer que há uma relação entre isso, embora eu ainda não estou muito certo quanto a isso. Mas uma coisa que certamente reflete mais poxa, qual é o substantivo ligado ao verbo sucumbir? Veio aqui o questionamento, né? Mas a esse sucumbir à natureza. Pronto, vamos substantivar o verbo. Então, a consequência desse sucumbir à natureza é, sem dúvida, o horóscopo, né? Então, pessoas que atribuem o seu comportamento ao signo, não porque eu sou de Gêmeos e falo muito, porque eu sou de Áries, é por isso que eu tenho esse temperamento colérico e eu não consigo me segurar, eu sou brabo mesmo. Eu sou de Escorpião, eu sou muito vingativo. Então tem a ver com isso também. A pessoa está como que terceirizando o seu comportamento, né? Não sou eu, é meu signo que me faz agir dessa forma. Então ele está sucumbindo à natureza. E, de certa forma, até mesmo o marxismo pode ser visto dessa mesma maneira. E por quê? Porque o marxismo ele se mostra como sendo uma espécie de lei inexorável, né? O progresso vai acontecer e quem é daquela classe social, daquela classe econômica, vai agir daquela forma porque ele foi condicionado a agir daquela maneira. Então o marxismo também mostra, ou também é um resultado dessa coisa, né, de sucumbir à natureza. E além disso, a relação do brasileiro com o trabalho, né, que também está atrelada às sensações físicas. O trabalho não é visto como um dever, como deveria, mas é visto como uma obrigação. E o mesmo vale para o estudo. Temos aqui o caso dos estudantes da média, né? Ou seja, se a média é 7, eles estudam para tirar 7. Para que estudar para tirar mais do que 7? Se com 7 eles já vão conseguir passar de ano, não é verdade? Então é algo muito comum no Brasil. E vale também notar que as pessoas que passaram em grandes concursos públicos ou que conseguiram grandes feitos assim, né, de uma medalha olímpica ou alguma coisa desse tipo, né, nos esportes sobretudo, elas frequentemente dizem ter aberto mão de festas, de saída com os amigos, ou seja, coisa que no fim das contas se resume a sensações físicas, né? Ou seja, não foi tanto um sacrifício positivo, né? Podemos dizer assim, como foi um sacrifício negativo, ou seja, deixou de fazer
algo que seria divertido para se concentrar nos estudos, no trabalho, no esporte, o que quer que seja. E essa zooeia, é a palavra horrível, né? Mas foi a que eu criei agora, essa zooeia, ou seja, essa coisa de atribuir não uma capacidade, mas características animalescas a uma pessoa, a um ser humano, constitui um dos maiores obstáculos à vida intelectual no Brasil. Em países onde a competição capitalista se faz mais presente, como nos Estados Unidos, os jovens sofrem muito tentando corresponder às expectativas de ter uma vida de sucesso financeiro, de preservar o nome da família ou alguma coisa do tipo. Mas no Brasil isso não é um grande problema. A maior dificuldade aqui está no meio onde estamos inseridos. É um meio emburrecedor, mesquinho e que eu posso dizer um meio que valoriza mais a bunda do que o rosto, né? Como vemos ali naquela foto da capa do livro de Anitta, da biografia de Anitta. E cabe ressaltar também a importância do corpo nesse processo, ou seja, o corpo também tem um papel na vida intelectual, na busca pela verdade. Em primeiro lugar, deve haver, e aqui temos um tema até um pouco carregado, uma espécie de adestramento do corpo. Ele não pode ficar restrito, não pode ficar entregue a seu bel prazer, né? A seus caprichos, a seus automatismos, mas ele deve ser devidamente controlado. O corpo deve ser um instrumento afinado, alinhado com o espírito. E vale lembrar também que o controle, as normas de controle, não podem ser sufocantes, porque aí nós cairíamos no erro da moral puritana, né? Que muitas vezes fica apontando o erro dos outros e acaba esquecendo as próprias falhas. Temos aí também vários problemas que resultam desse tipo de moral. Mas estou falando aqui de algo mais equilibrado. É uma luta pelo domínio dos próprios impulsos, sobretudo do impulso sexual. E a partir disso é que nós poderemos ser capazes de superar a natureza, né? Uma expressão que eu utilizei e expliquei há pouco. E as pessoas hoje, ainda para continuar aqui, né, nesse tema dos impulsos sexuais, as pessoas dão tanta atenção, tanto valor às fantasias sexuais que fazem com que a pessoa veja como fator determinante na construção da sua personalidade inteira essas mesmas fantasias, esses mesmos impulsos sexuais. Juntou-se a influência da psicanálise freudiana, né, que vê nos impulsos reprimidos a fonte do comportamento do ser humano, ou não é bem a fonte, né, mas ali o motor do comportamento do ser humano. A isso daí se aliou a disseminação da pornografia e da degradação moral na nossa sociedade. E com relação à pornografia, não falo aqui apenas, ou não falo necessariamente da pornografia dita hardcore, que tem cenas de sexo explícito, mas mesmo as apresentações de Anitta já poderiam ser enquadradas como pornográficas, ainda que uma pornografia soft ou suave. E isso daí, essa imagem da biografia ali da capa, né, da biografia de Anitta, é algo que nos puxa para baixo. Ou seja, ao invés de fazer com que nós busquemos a superação da natureza, nós acabamos sucumbindo à natureza, sucumbindo aos impulsos carnais, aos desejos e às paixões mais baixas. Isso daí é algo contrário à vida intelectual mesma. Então, quem deseja honestamente buscar uma vida intelectual deve se afastar disso e precisa começar a formar o seu imaginário. Então veja, esse tema da aula de hoje, apesar de estar falando de uma cantora, né, entre aspas, não se relaciona diretamente com a música, mas tem sim uma relação, ainda que indireta, e muito importante, né, porque a própria música, e eu estou falando aqui da alta cultura, certo? A música de Beethoven, a música de Bach,
de Tchaikovsky, dos grandes compositores da música ocidental, ela nos eleva, ela nos alça a alturas que podemos dizer que estão acima da que poderíamos chegar comumente, que é chegar pelos nossos esforços apenas, mas aquilo ali dá um empurrãozinho a mais para que nós consigamos contemplar a beleza, e através dessa beleza nós chegaremos também à bondade e à verdade. Eu vou ficando por aqui e na próxima semana teremos mais uma dessas aulas, mais uma dessas conversas. Então, se você ainda não se inscreveu no grupo do Telegram, eu vou deixar aqui embaixo no YouTube, né, no vídeo do YouTube que eu vou preparar, vou deixar aqui o link para este canal e eu espero vocês na próxima semana. Até lá!